Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito do V-Ray 3.4. E nessa aula nós vamos conhecer a guia Settings nesta nova versão do V-Ray para o SketchUp. Abrindo a nossa cena, para podermos começar a trabalhar nas configurações, vamos habilitar o Asset Editor. Eu já tenho a guia Settings selecionada para que possamos conhecer as principais funcionalidades dessa nova versão. Para começar, você vai ter as configurações de render. Selecionando a opção Interativo, eu já vou ter o meu render aqui, olha, em tempo real, e eu posso modificar a visualização na minha cena e visualizar diretamente no render. Para os usuários da versão antiga do V-Ray 2.0, alguns parâmetros realmente vão fazer falta, mas essas configurações é uma forma de evoluir para que o usuário consiga ter uma imagem mais rápida com mais qualidade, sem a necessidade de configurar tantos parâmetros. Mas para usuários mais avançados, nós ainda temos vários parâmetros para poder trabalhar no V-Ray, onde conseguiremos fazer ajustes mais finos no render. Nós vamos trabalhar com essas configurações nas próximas aulas. Na próxima guia, nós temos as configurações da câmera. Além de termos a opção de câmera padrão, nós também podemos selecionar entre outras opções para poder criar imagens para a realidade virtual, além de configurar a nossa câmera para gerar imagens em 3D estéreo. Selecionando essa propriedade e renderizando, você vai perceber que o V-Ray ele cria os dois canais, olha só, para o olho esquerdo e direito, para poder gerar uma imagem em 3D. Então essa é uma propriedade muito interessante para essa nova versão do V-Ray. Nós vamos fechar aqui a visualização do render, vou desativar essa propriedade estéreo. E voltando às configurações, ainda temos as propriedades da câmera, onde você pode controlar de forma também mais prática as opções de exposição. Essa é uma configuração muito prática de trabalhar. Eu vou habilitar agora o render em tempo real. E vamos aumentar a opção Exposure, para você poder visualizar na cena que a exposição agora se torna bem maior. Reduzindo o valor, você terá menos exposição na cena, consequentemente uma imagem mais escura. Esse controle é um controle bem prático de você trabalhar, mas se você quiser trabalhar com as configurações avançadas da câmera, basta você selecionar o ícone Configurações Avançadas. Nessa configuração você vai perceber que a propriedade Exposure ela se refere principalmente à sensibilidade do filme. Enquanto isso, os parâmetros F-Number e Shutter Speed permanecem como padrão. Você alterando o valor de ISO para o valor padrão 100 e alterar a propriedade Shutter Speed para 100, por exemplo, você terá uma iluminação muito parecida com o que tínhamos anteriormente apenas usando o Exposure. Nas opções Depth of Field você pode habilitar a profundidade de campo, e nessa versão atualizada do V-Ray ele também adicionou a opção Peak Focal Point, onde você pode selecionar realmente o ponto focal na sua cena. Na configuração de câmera ainda temos as opções Bokeh e Effect, onde nós temos as configurações de vinheta e Vertical Tight, que você também pode utilizar para controlar a inclinação da sua cena através deste parâmetro. Voltando às configurações, nós vamos falar mais sobre essa configuração na próxima aula. Nas configurações de Environment, você vai controlar o background da sua cena. Você pode simplesmente usar o Sun Sky do V-Ray ou simplesmente utilizar um HDR. Nas configurações você também pode habilitar os parâmetros de Environment. Nas opções Environment Overrides você pode adicionar outros parâmetros de iluminação, as propriedades de reflexo. Uma nova configuração que foi adicionada ao V-Ray foi a opção Areal Perspective, que habilita na cena a profundidade da imagem, um efeito muito interessante para você criar a ideia de distância. Nós ainda temos as opções de material Override, nós vamos trabalhar com essas configurações nas próximas aulas. E para finalizar os parâmetros básicos, nós temos a opção Swarm, que nada mais é do que a configuração de render distributivo que já conhecemos no V-Ray. Habilitando essa propriedade, nós podemos escolher as configurações para poder renderizar em rede. Eu vou desabilitar aqui o processo de renderização para que ele funcione da maneira correta. Vou fechar esses parâmetros. E agora eu vou selecionar a opção de gerenciamento.
Selecionando essa configuração, você vai perceber quais computadores você tem para poder renderizar a cena. Nesse momento, eu tenho apenas um computador, uma vez que para poder renderizar em rede no V-Ray, você precisa adquirir os chamados Render Nodes, que são nada mais nada menos que parâmetros para criar máquinas virtuais, ok? Então, voltando aqui na minha cena, nós podemos desabilitar a opção Swarm. Então, aqui nós terminamos as configurações básicas do render. Elas vão ser muito práticas, principalmente para quem está começando. E habilitando as opções avançadas do render, eu vou ter parâmetros que eu posso configurar com mais precisão. Observe que, embora o V-Ray seja utilizado praticamente para arquitetura, existem outros profissionais que utilizam essa ferramenta. Com essas configurações, você consegue criar efeitos mais complexos para a cena. Na opção inicial Ray Trace, eu vou selecionar principalmente a opção Noise Limit. Com essa configuração, você consegue eliminar os ruídos na sua cena. Lembrando que os valores menores vão deixar o tempo de render maior no seu projeto. E valores maiores vão deixar a configuração com menos qualidade. Você pode configurar valores maiores para teste e valores menores para um render final. Na opção Min Subdivision e Max Subdivision, você vai ter nada mais nada menos do que a opção Adaptative. Agora nós não temos mais aquela configuração de MC Sample ou Adaptive Subdivision. Todas essas configurações foram resumidas apenas nessas duas opções. Há muito tempo já se considerava no V-Ray que a propriedade Adaptative era melhor para se trabalhar, mas como o V-Ray está em constante evolução, pode ser que esses recursos voltem um dia ou não. Então aqui você pode definir de uma forma muito rápida, trabalhando com a configuração que nós chamamos no curso Master in V-Ray de amostras primárias. Selecionando as propriedades avançadas do Ray Trace, eu ainda posso configurar o Anti-Aliasing Filter. Nas configurações de otimização, nós temos praticamente os parâmetros que conhecíamos como System. Ok, configurando a iluminação do nosso projeto, nós ainda temos as opções de Global Illumination. Como configuração padrão nessa nova versão V-Ray 3.4, nós temos as propriedades de Primary Rays como Brute Force e Secondary Rays como Light Cast. Observe que quando eu tenho apenas a opção Brute Force em Primary Rays, eu não tenho essa configuração abaixo para poder modificar. Ela aparece apenas quando eu seleciono a opção em Secondary Rays. Então, olha lá, Brute Force, agora você pode configurar essa propriedade, que nada mais é do que os subdivisions do Brute Force, que quanto maior for o valor, mais qualidade você vai ter no render e, consequentemente, mais tempo também de renderização. Você pode utilizar a opção Light Cache e a opção Radius Map da mesma forma tradicional, utilizando os valores para poder configurar a qualidade. Na opção Global Illumination também temos a configuração do ambiente Occlusion, que nessa versão temos apenas duas opções, o raio e a opção Occlusion Amount, que nada mais é do que a intensidade da configuração. A guia Caustic define apenas as propriedades para o Caustic na cena, onde você vai trabalhar com os valores para conseguir o efeito. Nas novas configurações de Render Element, eu posso selecionar, clicando na barra, simplesmente selecionar as propriedades que eu quero adicionar ao meu render. O Render Element servirá para você compor a imagem em um editor de imagem, como por exemplo o Photoshop. Você pode selecionar os diversos canais de render para poder trabalhar individualmente. E aqui nós temos diversos recursos novos, como por exemplo o Denoiser, que nós vamos conhecer mais para frente. Nas opções de Switch, nós podemos selecionar a configuração de Displacement, habilitando todos os displacements na cena ou desabilitando, e as configurações de luzes. Com essas propriedades, nós finalizamos as configurações do render no V-Ray. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com alguns desses elementos para poder conhecer melhor e concluir o nosso curso gratuito do V-Ray 3.4. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal para você receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo. Participe também no dia 15 de junho do nosso evento ao vivo sobre o V-Ray, no link abaixo desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!